No universo de Stranger Things, cada personagem tem a sua função, ou pelo menos deveria, né? Mas uma coisa bem interessante é que existem 4 personagens lá na primeira temporada que foram chamados de Core 4. E hoje eu vou falar um pouquinho deles, né, sobre cada um deles e da importância desse quarteto aí na narrativa de Stranger Things. Por que que eles são tão importantes? E por que eles, e apenas eles, compõem esse Core 4? Boa pergunta. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo de temática Stranger Things, que a gente vai fazer uma análise sobre a importância aí de 4 personagens, como eles colaboram com a história, né, como é a dinâmica deles em grupo, por que que a dinâmica deles em grupo é importante, por que que ela é necessária, isso tudo a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries e, é claro, que gosta bastante de Stranger Things, né? Que essa é uma temática bem forte aqui do Plantão Geek. E eu convido você também a se tornar membro aqui do canal, né? Pra você ter acesso a benefícios exclusivos, como, por exemplo, você pode ver o vídeo primeiro que todo mundo, você tem acesso aos roteiros dos vídeos do canal, entre várias outras coisas legais que você pode conhecer mais clicando no botão aí embaixo de torne-se membro, que aí aparece certinho as assinaturas, e aí você consegue ver qual que é mais adequada pra você. Sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo de hoje, né? Quando o Will desaparece e a Eleven surge no primeiro episódio, é a primeira vez que temos ali a presença do Core 4. Esse grupo consiste ali do Mike, a Eleven, o Dustin e o Lucas. O Will não é considerado do Core 4 porque ele havia desaparecido e a Max só chegou na segunda temporada. Então esse é o Core 4 original. Não confundam com uma outra nomenclatura que o fandom de Stranger Things usa, que seria da Party. A Party envolve todo mundo, aí é todo mundo do grupo mesmo, mas o Core 4 é só esses 4. E o mais interessante é que em questões de narrativa, esse núcleo se complementa muito. Os amigos ali, eles estão unidos em prol da mesma coisa, né? Que seria encontrar o Will na primeira temporada. E a Eleven, ela aparece ali no grupo, a princípio com um propósito diferente, só que depois ela vê como aquilo é tão importante, né? Ela é uma personagem bem empática, então ela acaba se unindo nesse propósito também de encontrar o Will. Já de início, a gente consegue ver como eles todos se balanceiam, e como a dinâmica deles funciona muito bem e é muito necessária para o funcionamento ali da primeira temporada. Inclusive, uma das formas mais legais que eu já vi de introdução de personagem no mundo das séries foi você colocar essa dinâmica do Core 4 ali em ST. Porque quando alguma coisa acontece nessa série, cada um deles vai reagir de uma forma diferente. Cada um vai processar as coisas de forma diferente. E isso já contribui ali na construção de personagem individual de cada um deles. Como cada um desses personagens foi criado dentro de casa, como é que eles processam as informações, quais são as inseguranças deles, sabe? Psicologia pura na hora de construir esses personagens. É verdade. Você já reparou que a gente tem aqui um filho mais velho, um filho do meio, um filho único e uma criança adotada? Essas dinâmicas familiares aí de Stranger Things moldam muito a personalidade deles, inclusive. E a primeira vez que a gente percebe essas diferenças e como elas contribuem ali para a narrativa é quando a Eleven aparece. Quando a Eleven aparece, o Mike acaba acolhendo ela, ele não julga ela de forma nenhuma, faz poucas perguntas iniciais, não se aprofunda tanto. Quando ele percebe que ela ficou desconfortável ali ou na defensiva, ele para de fazer as perguntas. Ele tenta entender ela, isso tudo porque provavelmente, né, como filho do meio, ele nunca foi muito priorizado. Isso até justifica alguns problemas de autoestima que o personagem teria no futuro, né? Geralmente tem essa moral da história, né, que o filho do meio é o filho mais ou menos, é o filho que não recebe nem tanta atenção e nem pouca atenção, ele tá ali no meio. Então o Mike tem esse negócio, né, dele não se achar suficiente, ele não se acha boa coisa, sabe? Ele acha que todo mundo é melhor que ele nesse aspecto, principalmente a Eleven. E por grande ironia do destino, o Mike é colocado como líder do grupinho ali. O personagem dele no D&D é um paladino, que é uma figura leal, acima de tudo, é aquele que segura o escudo, sabe? Que é disposto a fazer qualquer coisa pelas pessoas que ele se importa. E isso é bem interessante porque o Mike, ele se vê totalmente o oposto disso, né? Então o Paladino representa pro Mike aquilo que ele gostaria de ser, mas mal sabe ele que os amigos já veem ele dessa forma. Então é bem interessante isso. Quando a Eleven aparece também, o Lucas é um contraponto direto do Mike.
Pelo menos inicialmente, né? A gente sabe que hoje eles são grandes amigos e tá tudo bem. Só que no início, na primeira temporada, o Lucas tinha alguns problemas ali com a Eleven, né? De desconfiança. Ele era aquele contraponto narrativo que fazia a gente questionar a Eleven, né? Realmente, da onde essa menina veio? Qual é a intenção dela aqui? O Lucas faz perguntas pertinentes ali pra ela, né? E ele serve pra esse núcleo como algo ali que não vai deixar as coisas fáceis, né? Seria muito fácil todo mundo acreditar na Eleven e pronto, felizes pra sempre. Então tem que ter uma pessoa que não concorda. O Lucas é o filho mais velho da família. O filho mais velho, em teoria, é aquela pessoa que ela passa primeiro pelas experiências para que os irmãos não repitam elas. Ou seja, ele pode ter a tendência aí de ser uma pessoa mais protetora, mais desconfiada, justamente porque ele tem que aprender essa experiência primeiro para que os outros não repitam. Então faz pleno sentido que o Lucas tenha sido escolhido para esse tipo de cenário, né, para ter esse papel. O Lucas, lá no Dungeons and Dragons, né, no D&D, ele é um personagem Ranger, que tem como principal função ali a proteção do ambiente, né? O Ranger é tipo um meio termo entre guerreiro e o druida, já que ele não vai lutar tão bem quanto um guerreiro e nem vai ter magias tão fortes quanto um druida. Ele usa um arco, então ele prefere observar a distância antes de agir, né? E não é à toa que a arma do Lucas lá na primeira temporada é um estilingue, né? Hoje, o Lucas continua sendo uma figura muito observadora e muito defensiva, sabe? Tipo, bem protetora. E eu mal posso esperar pra ver como essas características vão funcionar ali na quinta temporada, né? Então, tô bem curiosa pra isso. Continuando a nossa análise, vamos lembrar aqui como é que o Dustin reagiu com a Eleven? O Dustin, ele vê aquilo tudo com grande curiosidade, né? Apesar dele parecer impressionado ou até mesmo algumas vezes assustado, a curiosidade é o que mantém o sentimento principal dele. Ele faz testes ali com a Eleven, né? Olha, vê se você consegue levitar isso e esse tipo de coisa. O Dustin é o cientista do grupo, né? Justamente por ser guiado por essa curiosidade. Ele quer saber o motivo das coisas, como é que se faz as coisas, como o mundo funciona, como a Eleven funciona, o que ela consegue fazer, o que ela não consegue. E isso faz muito sentido com a construção de personagem do Dustin, dele ser um filho único. Porque ele não teve pessoas para compartilhar as experiências com ele, né? Tipo, pessoas da idade dele. Ou seja, ele teve que conhecer tudo aquilo por conta própria. Ele teve que explorar, ele teve que entender como é que essas coisas funcionavam. Talvez seja por isso também que o Dustin possa ser um pouquinho ingênuo no começo ali de ST. A ponto da curiosidade dele colocar ele e o grupo em perigo, né? Como, por exemplo, na segunda temporada, quando ele acolheu o Dart, que era um Demodog, né? Ou seja, uma criatura ali perigosa, mas o Dustin viu aquilo com muita curiosidade e também um pouquinho de ingenuidade, justamente porque quem tem que aprender as experiências é ele, sabe? Não tem outra pessoa pra aprender por ele, e ele não tem como aprender com essa outra pessoa também. No D&D, o Dustin é a figura do bardo, que é um personagem que através das histórias conhece ali vários contatinhos, né? Tem contato social. Ou seja, é um personagem que ele mesmo não tem muita experiência, mas ele acaba, através ali da curiosidade, se tornando uma fonte valiosa de informação. Além de que ele tem uma tendência meio musical também. Beleza, esses foram os meninos do Core 4. E a Eleven? Acho que a gente não precisa fazer uma análise mega elaborada da Eleven, porque ela é uma personagem bem transparente. Porque, acima de tudo, eu descreveria a Eleven como alguém empático, né? Uma pessoa empática. E ela é assim justamente porque ela nunca teve nada da vida, sabe, gente? Ela nunca teve esse tipo de coisa que esses outros personagens têm. Ela foi um bebê roubado ali da mãe, criado em laboratório, sofreu os maiores tipos de abuso possível. Até o Mike chegar, essa menina nunca tinha sequer sido tocada sem ser machucada. Ou então alguém nunca chegou perto dela sem exigir alguma coisa dela. Não é à toa que o primeiro contato da Eleven com o Mike, quando o Mike toca assim no bracinho dela, ela recua. Ela teve que aprender o que era amor, o que era amigos, o que era família, tipo, coisas básicas que todo ser humano deveria saber, ela teve que aprender, porque ela nunca recebeu isso. E com isso, essa dedicação da Eleven para com o outro, né, é um ponto fundamental para a série, porque se a Eleven não se importasse, o Will nem sequer teria sido salvo. O Demogorgon teria matado todo mundo, o portal ficaria aberto, o pessoal tudo seria trucidado ali pelos Demodog, entre várias outras coisas. No D&D, a Eleven foi colocada como mago. Isso é dito pelo Mike numa cena lá na segunda temporada, quando ele tá conversando com a Max.
O mago é uma figura que se distingue ali pela capacidade de lançar certos tipos de magia. É uma pessoa com poder, mas essa pessoa não é muito boa em combate físico. E é claro, se ela usa magia demais, essa falta pode drenar o mago. Eu vou falar numa linguagem meio nerd agora pra vocês compreenderem o que eu quis dizer com esse negócio de drenar. Em jogos de RPG, o mago ele tem uma coisa chamada mana, que é basicamente um número, né? Uma capacidade ali que o mago tem de absorver magia. Cada magia que ele usa tem um custo de mana. Ou seja, quanto mais magia ele usa, a mana vai diminuindo até o momento que ele não consegue mais usar magia. Quanto menos mana, mais fraco o personagem fica. Isso, por exemplo, é uma alusão daqueles momentos que a Eleven usa tanto o poder dela que ela desmaia, né? Que ela não consegue usar mais os poderes, esse tipo de coisa. No final das contas, gente, por que essa dinâmica aqui é importante? Porque, beleza, a Eleven é uma pessoa super poderosa, né? A galera não teria conseguido sem ela, só que ela também não teria conseguido fazer nada disso se não fosse o grupo. Se não fosse os amigos, se não fosse a família, se não fosse o namorado, ela não conseguiria fazer esse tipo de coisa. E a gente já aprendeu que as emoções, elas mudam bastante o poder da Eleven. Acabam por deixar ele mais forte, né? O amor acima de tudo. Então, se ela não tivesse por quem lutar, ela jamais conseguiria permanecer viva. Então ela luta pela família, pelos amigos, pela casa, pelo namorado, sabe? Por amor. O grupo precisa dela e ela precisa do grupo. E isso é uma coisa que foi até utilizada na 4ª temporada, que o Dr. Owens fala isso. Ele diz que os seus amigos não vão conseguir sozinhos e que ela também precisa dos amigos. Eu penso assim, que se a gente for criar uma analogia aqui, né, em questões de anatomia, é como se o Dustin fosse a cabeça, o Lucas seria os braços, o Mike seria o coração e a Eleven seria as pernas, né, que é a base, é o que faz movimentar. Aquela que sustenta, né? Só que ao mesmo tempo, se você separar tudo isso, né, o resto não funciona. Fica bem mais difícil. Na 5ª temporada, a gente vai ter a volta do Core 4, né? Isso já foi ali levemente introduzido pelos irmãos Duffer. E eu não podia estar mais ansiosa pra ver essa dinâmica, né? Principalmente depois dessa análise aqui nossa. É por isso que o Core 4 é importante. Cada um representa uma parte da narrativa. Eles têm uma dinâmica complementar. E eu mal posso esperar, dizendo aqui de novo, pra ver como essa dinâmica vai funcionar na 5ª temporada, com mais maturidade, com os personagens com mais experiência e esse tipo de coisa. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. E eu quero que você comenta aí embaixo quem é o seu membro favorito do Core 4, né? Dustin, Mike, Lucas ou Eleven? Dentre esses 4 aí. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!